O meu convidado de agora é Guerino Balestrazzi, ele é secretário de Estado de Recuperação do Rio Doce. Você já acompanhou na abertura do programa a reportagem do Heber Caldas falando sobre os municípios que decidiram não aderir ao Pacto de Mariana. Secretário, bom dia. Bom dia, Fernanda, prazer, bom dia, ouvintes da CBN, prazer falar aqui. Eu é que agradeço a sua gentileza. Secretário, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço aí dessa situação. Terminou o prazo ontem, nós temos aqui a não adesão de municípios muito importantes. Pois é, Fernanda, esse é um debate muito importante, porque os municípios, eu fiquei prefeito 4 anos, né? E durante esses 4 anos a gente percebeu uma falta de atenção das empresas com os municípios. Eles não foram postos à mesa de negociação. Se criou todo um movimento, inclusive eu era o vice-presidente do fórum, para a gente debater esse assunto, para colocar a pauta dos municípios. E nós fizemos algumas reivindicações para que a gente conseguisse chegar na mesma proporção do outro acidente que teve em Minas, né? E na mesma proporção de recurso, mas não fomos ouvidos. E a repactuação aconteceu, ela foi a melhor possível, mas os municípios não foram contemplados nos seus investimentos. Então, é lógico que com a entrada, a gente não vendo oportunidade aqui na negociação, se aderiu à causa na Inglaterra, que avançou, primeiro momento a causa da Inglaterra ela não teve adesão judicial, depois com o avanço da causa lá, aí sim as empresas começaram a tentar uma repactuação aqui no Brasil, que aconteceu. Ia acontecer lá atrás no governo Bolsonaro, um acordo naquela época não era bom, graças a Deus não aconteceu, e aconteceu agora no governo Lula. Foi melhor, mas para os municípios não foi bom, porque eles vão ficar com pires na mão para os estados e para os entes federais para conseguir aplicar os investimentos aqui nos seus municípios. Me explica melhor isso. E o que é exatamente esse com pires na mão, Guerino? É porque, veja bem, nós tivemos recursos para os estados, para a União. Os municípios foram poucos contemplados, né? Para você ter uma ideia, são 6,1 bilhões para os 49 municípios. E são valores pequenos se você fizer uma referência do que está acontecendo, do que foi colocado para as outras instituições. E foram nos municípios os problemas causados, né? Quando você pega a situação de Valadares, de Colatina, de Regência em Linhares, da costa, do litoral, atingiram os municípios. E aí, sim, o que vai acontecer? Os prefeitos vão ter que, para resolver os seus problemas, vão ter que continuar pedindo recursos a estados e ao governo federal para resolver as suas demandas aqui, que são grandes, em saneamento, em contenção de encosta, em reflorestamento, em produção de água, todos os investimentos. No caso aí, o estado do Espírito Santo, ele vai receber 18,6 bilhões. Desses 18,6 bilhões, sob a orientação do nosso governador Renato Casagrande, nós vamos poder aplicar esses investimentos ao longo de 20 anos, né? De 18,6, nós temos um investimento que é fundo de herança, ele não pode ser aplicado. Então nós só podemos aplicar 11 bilhões. 11 bilhões em 20 anos, a gente tem que distribuir para praticamente todas as secretarias,
e todos os 33 municípios que compõem, no caso do Espírito Santo, a bacia, né? Então você pega um município como Linhares, que precisa de muitos investimentos, eles fizeram um acordo, mas eles vão depender muito do Estado e também dos recursos que foram para a União, para resolver os seus problemas lá. Tá? Por isso que é com pires na mão o tempo todo, enquanto que a solução poderia ter sido aplicada direto aos municípios, mais investimento aos municípios, para que eles pudessem, estando ali, já resolver as suas demandas. Guerino, a não adesão desses 5 inviabiliza o acordo ou não? Segue sem eles? Olha, na repactuação ficou bem claro que eles têm o prazo até ontem. Para decidir pela adesão. Eu acredito que eles não aderindo, as empresas podem continuar pressionando por mais tempo, mesmo que o Supremo negou a prorrogação de prazo, né? Porque foi pedido pela Associação dos Municípios Mineiros o prolongamento do prazo. Por que isso? Para que a ação na Inglaterra avançasse, tivesse uma decisão. O Supremo negou essa prorrogação de prazo. Mas eu acredito que as empresas elas vão ter interesse em acabar com essa demanda nos municípios. Então eles vão continuar pressionando os municípios para fazerem um acordo de repactuação e isso resolver judicialmente lá depois no acordo de repactuação. Eu acredito que pode acontecer isso, né? Porque as empresas elas têm interesse em não brigar agora sim com os municípios, porque senão lá na Inglaterra eles podem perder, né? O que melhorou a situação das empresas perante o processo judicial da Inglaterra foi ter feito a repactuação. Isso melhorou, né? Porque tem um alívio para eles lá em Londres, eles terem feito a repactuação no Brasil. Mas só ao fato dos municípios não concordarem e não terem sido chamados para a mesa e não estarem concordando, a ação na Inglaterra pode continuar firme e eles podem perder lá. E lá os valores podem ser muito maiores. Tá? Eu acho que isso foi o que levou a decisão deles, né? De não aderir, que o valor de lá pode ser maior. Pode ser maior. Esse é um fator, esse é preponderante. E outro fator é que não houve um diálogo robusto com os municípios. Eles não participaram de nenhum momento das mesas de negociação. Houve um certo desprezo. Estou falando isso na visão que eu tinha como prefeito e não como secretário. Estou sendo maduro para falar uma avaliação mais crítica, né? Eu acho que houve uma falha. Agora, o acordo, a repactuação, ela foi a melhor possível até esse momento, menos para os municípios. Poderia ter sido uma distribuição melhor para os municípios, né? Eu vejo que você pega o problema que nós vamos ter na bacia é muito grande. A bacia, Fernanda Queiroz, ela já vinha degradada há muitos anos. Eu acompanho desde 2001, quando fui prefeito, a gente formou o comitê da bacia, estruturando. Tinha momentos antes do desastre, antes desse crime ambiental, tinha momentos em que o rio quase não chegava mais na Foz, em Regência. Então, com esse crime ambiental, a gente achava que a solução ia ser resolvida e nós poderíamos ter uma bacia completamente revitalizada. Isso não aconteceu. Agora nós temos um desafio imenso, principalmente o Espírito Santo, porque o rejeito ele acabou.
O rejeito é muito grande, ele está atingindo o litoral. São 9 milhões de metros cúbicos que estão lá na represa de Risoleta Neves, que vai descendo com o tempo, eles não estão conseguindo tirar por causa de licenciamento ambiental. É muito volume de rejeito e esse rejeito está chegando. Isso, para o Espírito Santo, para a produção agrícola, para a comunidade pesqueira, é um desastre imenso. Então, e para o turismo também, sem contar na questão do abastecimento de água, né? Você pega uma cidade igual Colatina, em que a nossa captação é na calha do Rio Doce, a população não toma água tratada, já virou um paradigma. Até hoje é assim, Guerino? Até hoje, poucas pessoas aqui, o consumo de água mineral é imenso, logo engarrafado, né? Logo no início da tragédia. Desastre, da tragédia, eu fiz uma estatística no município de Colatina. Nós talvez éramos o município do mundo a população que mais conseguia consumir água mineral engarrafada do mundo, pela quantidade de revendedores, distribuidores que tinham aqui. É um negócio absurdo. Então, isso que acontece aqui, acontece em Valadares, são problemas, Baixo Guandu, são problemas que nós vamos levar para o resto da vida, né? Então, nós precisamos agora de aplicar bem os recursos estaduais, já que os recursos municipais eles são frágeis, não dá para fazer o investimento que se espera. Eu lembro que a nossa expectativa em Colatina era cerca de 800 milhões. Na época nós fizemos todo um levantamento do que precisava ser feito aqui em Colatina, tipo represas, nova captação de água e tratamento de esgoto de água, tal. Fizemos um levantamento, dava cerca de 800 milhões, quer dizer, o valor que vai receber dá menos de 300. Então, quando eu falo Pires na mão, é justamente isso. Para resolver o problema, ele vai precisar trabalhar na questão de captação de recursos do Estado e da União para tentar resolver ao longo do tempo, né? Isso que acontece em Colatina vai acontecer em praticamente todos os municípios atingidos, e nós vamos ter uma recuperação muito mais lenta, né, com isso. Sem dúvida. Ô Guerino, se você estivesse prefeito hoje, você também teria recusado? Acredito que sim, porque eu estava muito engajado nessa luta, né? Você esteve na Inglaterra, no Reino Unido, participando das audiências? Tive na Inglaterra e nós criamos um fórum dos prefeitos aqui, que envolve os 49 municípios, né? Eu era o vice-presidente, o presidente era um prefeito de Minas, o Beto, e nós tivemos inúmeras reuniões. E quem aderiu, no caso, quem judicializou na Inglaterra, praticamente aqui no Espírito Santo continuou. Só quem saiu foi Conceição da Barra e São Mateus, né? Os prefeitos, acho que anteriores, né, aos atuais, eles declinaram na ação na Inglaterra. Eu era o prefeito, eu não declinei, deixei para decisão para o prefeito atual, mas foi uma situação em que a gente precisa ter essa expectativa na Inglaterra. Enquanto isso, a gente vai trabalhar com os recursos estados, né? Hoje eu estou assumindo essa secretaria e nós temos um papel muito importante no estado. Estamos fazendo o orçamento, tá? Como é que isso se comportou, Fernando? A gente todos os ouvintes, o estado, quando ele viu qual o recurso que ele tinha, 18 bilhões para 20 anos, onde pode ser aplicado 11 bilhões. Uhum. Ele pegou todos os projetos que tem
sob orientação do governador Casagrande, todos os projetos da Secretaria da Saúde, Educação, Assistência, Meio Ambiente, e todos os projetos, e elencaram um volume de 18 bilhões. Só que durante 20 anos nós só vamos aplicar 11 bilhões mais os rendimentos. Então, o que nós estamos fazendo agora na Secretaria é transformando aqueles 18 bilhões em 11 bilhões. Tá? Esse ano nós já estamos com o orçamento para ser aprovado, vamos mandar para a Assembleia Legislativa, de 619 milhões. Né? Então é o que pode ser aplicado esse ano de 2025. Estamos preparando também o planejamento de 2026 e estamos preparando um planejamento de 6 anos. Vamos apresentar para o governador Casagrande essa semana que vem e aí fazemos uma avaliação com os secretários de Estado para a gente botar em prática, botar esse recurso na rua, né? Botar nos municípios atingidos, nos 33 municípios que compõem a bacia aqui no Espírito Santo. Em 11 municípios, nós podemos aplicar um volume de recursos maiores em todas as áreas, na área da cultura, do esporte, da educação. Em 22 municípios nós só podemos aplicar em saneamento, esgoto. Então você pega um município igual Iuna, tem um ramalzinho para o Rio Doce, Ibatiba, então lá a gente pode fazer saneamento. Nova Venécia, que é outro extremo, a gente pode fazer saneamento. Agora, nos da Calha, a gente pode fazer investimentos em todas as áreas. Então, nós preparamos já o orçamento agora para 2025, e é lógico que as ações específicas agora a gente vai trabalhar com o governador. Aí nós vamos tentar, eu estou trabalhando nesse sentido, de verificar o que estava na pauta dos municípios, de acordo com aquilo que eu te falei, assim, o que estava programado para o município. A expectativa era não foi atingida. O que a gente pode ter adesão pelo Estado para incorporar? Ouvindo também os secretários estaduais. Né? Agora, o fato é que, como a operação da Renova, ela tinha um compliance ela tinha uma regra, um regramento muito difícil, muito travado, um imaginário que ficou que não aconteceram os investimentos. Eles falam que investiram 30 e poucos bilhões, mas isso não aparece. Então, agora o grande desafio do governo estadual é a gente aplicar o mais rapidamente possível. Só que às vezes a população pensa, 18 bilhões é 11 bilhões. Não, mas vamos aplicar só 600 milhões esse ano. Então, perante o Estado, não é uma coisa que dá grande visibilidade, né? Mas nós temos que, por isso, ter um portal de transparência, regras, comunicação de qualidade, para que a gente mostre que estamos executando os investimentos que estão chegando. Guerini, qual a previsibilidade que vocês têm aí para ação internacional? Sai quando? Olha, essa ação internacional, eu acredito que até o meio do ano a gente tenha uma solução mais uma visão melhor das coisas. Eu acredito que é o meio do ano, tá? Minha expectativa é o meio do ano. E nesse período, com certeza, vai ter muita pressão das empresas. Eu acho que vão continuar pressionando para acabar o conflito aqui no Brasil, que essa também é o que nós queremos, né? Se a gente conseguir minimizar o conflito aqui, e é lógico que existe aí uma briga também judicial pesada, né? De esticamento de corda aí, porque como o escritório inglês, ele também se sentiu abandonado, ou porque as empresas não querem pagar os honorários. Tem esse um problema. Esse é um problema sério. Quem fez
quem fez o processo, esses 5 municípios, mais os 2 que saíram, Conceição da Barra e São Mateus, eles têm que pagar honorários, mesmo se a ação de repactuação for no Brasil. Assim, teria uma lógica, né, disso aí. E aí, como existe o conflito entre as empresas e o escritório inglês, não se houve comunicação. Então a corda está esticada e os municípios não podem pagar esses honorários. Esse é o fato, porque eles não podem pagar esses honorários tanto com o recurso da repactuação, e eles não têm recurso próprio para pagar também. Uhum. Então tem esse entreveio aí que precisa ser resolvido, né? É isso. Guerino, te agradeço por hora. Eu acredito que a gente vai voltar inúmeras vezes aqui, porque vai ter desdobramento. Vai ter, porque essa tem uma relação com a comunidade muito forte. E nós não falamos ainda, né, sobre o PTR, os programas de transferência, o PIT, o Programa de Indenização Definitiva, que é feito pela Samarco, né? Então isso também, agora começaram, eles tiveram até agilidade no indenização definitiva para um volume com mais de 500 mil pessoas, então um volume de recursos que também vai irrigar bem aí, tá bom, a bacia. É isso. Okay. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Ana. Um abraço, falou, tchau. Bom dia.